Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue as tentações, as más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia, queridos irmãos da Rádio Termal. Meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz. E hoje, no Momento Espírita, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Uma oração que está contida nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução por Herculano Pires. Então, nós vamos procurar entender cada frase. E os Espíritos, eles de todas as preces, é aqueles mais consideram em primeiro lugar, porque ela nos vem do próprio Jesus, Então, seja porque ela pode substituir as outras, conforme a intenção que cada um atribui, É o mais perfeito modelo de concisão, a verdadeira obra de sublimidade, na sua simplicidade. Sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizer a intenção de alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapam à maioria. Por quê? Porque geralmente nós proferimos essa prece sem sentir, sem procurar entender o que nós estamos falando. Às vezes nós formulamos ela como uma coisa maquinal, Então, para preencher o vazio que essa obra, nos deixa, juntarmos a cada uma de suas proposições segundo o conselho e assistência dos bons espíritos. De acordo com as circunstâncias, o tempo de que se disponha pode-se dizer a oração dominical em uma forma mais simples e desenvolvida. Então, nós vamos iniciar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. E também no seguinte, venha a nós
o vosso reino. Segundo destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente em vez de mutuamente se prejudicarem, como nós fazemos, né? O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda a espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não nos traga as suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. E lhe destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade de seus atos. Olha a misericórdia divina. As escolhas são nossas, né, meus irmãos? Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidades. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Então chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido, todos vos reconhecerão como o soberano Senhor de todas as coisas, e o primado de vossas leis estabelecerá o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade. E o terceiro, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos o fazem no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas, e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizestes do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assisti aos homens de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Quando há que se sucumbe com sua própria culpa, pela incúria, pelo desleixo, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes destes. São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo eles não abandonais
porque sois infinitamente misericordioso, e lhes estendei a mão providencial, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente para vós. A misericórdia presente de Deus em todos os momentos de nossa vida. Nós não temos misericórdia com nossos irmãos, mas Deus tem por nós. E temos que aprender essa lição. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitamo-lo como uma justa expiação das faltas que tivemos podido cometer nesta ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Deus não castiga. Tudo que a gente faz, tudo que acontece conosco são consequências. Tudo que plantamos nós vamos colher. Então preservai-nos, ó Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra o que dispõe do supérfluo quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às nossas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Quinto, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia, a sua remissão sobre a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Fizeste da caridade para todos nós uma lei expressa, mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com ela para aqueles que nos queixamos? Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. As percepções que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que, com as suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, pois vós nos dissestes nas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma,
e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas e de realizar numa nova vida aquilo que nesta não pudemos fazer para o nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro como um sinal resplendente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Sexto, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos nós mesmos, espíritos imperfeitos encarnados na terra, para espiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto elas são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo que possamos fazer para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável para a prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições a fim de fecharmos a nossa alma acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode engendrar nenhum mal. Somos nós mesmos que o criamos ao infligir as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. E é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e aos dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Sétimo, assim seja. Que vos apraze, Senhor, a realização dos nossos desejos, inclinamo-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que sejam feitas segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque vós quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós vos dirigimos esta prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência, e em particular, Senhor, pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, por cada irmãozinho que o Senhor colocou junto a nós nessa encarnação. Suplicamos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção, Senhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos, meus queridos irmãos, analisar, ouvir com muito carinho cada frase, botar em sentido o que nós estamos dizendo nessa oração perfeita. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um final de semana tranquilo, uma semana proveitosa, procurando fazer sempre o melhor, seguindo as leis divinas. Que assim seja, meus irmãos. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos,
de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos, com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.